Muito bem, vamos para terça-feira. Terça-feira, o título é Viver para realizar a vontade de Deus. Os versículos João 19, 34 e 35. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Eu vou começar essa terça-feira, lendo aqui na página 41, segundo parágrafo. Isso porque, irmãos, nós sabemos, o ser humano é um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Nosso corpo toca as coisas do mundo físico, mas a nossa pessoa, a nossa personalidade é a nossa alma. Então, a nossa alma, o nosso espírito, eles não vêm dessa terra. Por isso, o nosso corpo ele pode morrer, ele vira pó, mas a nossa alma não morre. Então, ela vai para quando nós dormimos no Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, eles vão para um lugar de descanso, o seio de Abraão, e ali permanecem até a volta do Senhor. E quando o Senhor voltar, nós vamos ser ressuscitados, aqueles que dormiram no Senhor vão ser ressuscitados, ou seja, a alma, a personalidade, a pessoa é a alma, vai voltar com um corpo de glória, Filipenses 3:21, que é o corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus. Então, entenda que a sua pessoa é a sua alma, e cada um de nós tem uma alma própria. Mesmo se você tiver um irmão gêmeo, você vai ter uma alma, ele vai ter outra, são personalidades diferentes. E além da alma tem o espírito humano. Quando o Senhor soprou para dentro daquele boneco de barro, o sopro, o Neshama, quando ele entra, ele se torna o espírito humano e aí o homem então passa a ser alma vivente. O homem foi criado à imagem de Deus, quer dizer que nenhum outro ser tem o que o homem tem. A alma que o homem tem, o espírito que o homem tem. Porque só o homem foi criado para conter o próprio Deus, a glória de Deus. Não só para conter a glória de Deus, como o homem foi criado para entrar na glória. E o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, é o primeiro homem a entrar na glória. Ele volta levando a humanidade para dentro da glória de Deus, que é para dentro do próprio Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. Aonde? No nosso espírito. Então o Espírito de Deus entra em nós. Onde ele entra? No nosso espírito. E a partir daí, ele quer se expandir, tomar conta da nossa alma. E você sabe, na nossa alma tem uma natureza própria, ali o ego, a vida da alma. Eles estão mancomunados com a carne, onde há o pecado. Tudo para quê? Para afastar o homem de uma vida no espírito. Então, o que Deus quer é expandir do espírito para a nossa alma, porque aí, irmãos, ele está tomando conta da nossa personalidade, da nossa pessoa. É o que está falando aqui na página 41, segundo parágrafo. Depois de vivificar nosso espírito, Deus deseja expandir sua presença para a nossa alma e faz isso por meio de sua palavra, que é a verdade. A verdade preenche os vazios de nossa vida, substituindo o que é falso pelo real e divino. Então é vital imergirmos na palavra para que ela nos transforme, enchendo-nos da natureza santa de Deus. Levemos sempre conosco o folheto da imersão com trechos na palavra que serão de ajuda para nós e para outras pessoas a fim de inculcar no coração a verdade que nos santifica. Essa santificação maravilhosa só é possível graças à obra redentora de Jesus. Foi ele quem suportou grandes tormentos para nos libertar do mal. Apesar de vir salvar a humanidade, Jesus foi maltratado, esbofeteado, coroado de espinhos e, por fim, crucificado pelos homens. Na cruz foi afligido, escarnecido e agredido antes de finalmente expirar. E aí João 7 fala o quê? Que o Espírito ainda não tinha sido dado,
porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado, diz respeito à sua morte e ressurreição. Mas depois, irmãos, todos os que o recebessem fluiriam do seu interior rios de águas vivas. Essa é a nossa realidade hoje. Agora, da onde primeiro sai esse rio de água viva? A gente sabe, né? Do trono de Deus, mas para que nós tivéssemos acesso, irmãos, primeiro o lado do Senhor precisou ser rasgado. Ali em João 19, João estava perto da cruz, e além do sangue para perdão dos nossos pecados, para remissão dos nossos pecados, João viu também a água. E ele entendeu, irmãos, que aquela água, ela tipificava a vida de Deus que viria até nós após a ressurreição de Cristo. Então hoje nós temos o sangue para a remissão dos pecados. Se você peca, você tem um advogado, aquele que sangrou. Você tem o sangue de Cristo para perdão dos pecados. E nós também temos a água. Quando nós cremos, a vida de Deus entrou em nós. E hoje nós temos a vida e a natureza de Deus. É o que o apóstolo Pedro mostra na sua primeira e segunda epístola. Eu vou ler aqui na página 42, terceiro parágrafo, falando exatamente disso. Veja, muito se fala sobre o sangue de Cristo, e com razão, porque por intermédio dele, nossa redenção e justificação foram realizadas. Deus perdoou nossos pecados, justificou-nos e nos reconciliou consigo por meio do sangue de Cristo. O sangue, entretanto, lida com a parte negativa do processo da salvação. Uma vez que o homem havia caído em pecado e se desconectado de Deus, não havia como retornar para ele sem derramamento de sangue. E o lado positivo? Após o homem ser resgatado e restaurado para Deus, ele pode viver para realizar a vontade de Deus. E aí você vê então a importância da água. A água que é uma figura da vida de Deus, do Espírito Santo, da palavra que tem nos santificado, tudo isso no aspecto positivo. Tudo isso, irmãos, está entrando em nós, mas também está fluindo como rios de águas vivas. E precisa fluir. Não podemos ficar calados, precisamos mostrar para as pessoas o que Cristo fez. E também mostrar para as pessoas, isso é o Evangelho da Graça, mas também mostrar para as pessoas o que Cristo está fazendo na nossa vida, aí é o Evangelho do Reino. Por isso, nós saímos, nós oramos com as pessoas, levamos a palavra, levamos livros que as pessoas podem conhecer mais o Evangelho do Reino. Tudo isso, irmãos, para apresentar esse Senhor maravilhoso, glorioso, e a obra que Ele fez por amor às pessoas. Muitas pessoas não reconhecem ou não conhecem o que o Senhor fez, não sabem que qual a necessidade do Senhor ter ido à cruz. Então essa palavra precisa chegar às pessoas. E vai chegar se nós levarmos esse rio de águas vivas dentro de nós, que nós estamos recebendo, passar também a fluir de nós. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.